Sofri o grave frio dos medos. Adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas, então, ao menos que, no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. O narrador de A Terceira Margem do Rio, conto de João Guimarães Rosa, publicado em 1962 no livro Primeiras Histórias, diz que não soube mais do pai. É o que a gente ouviu aqui, nesse trecho lido pela Thier. Mas ele tentou contar a história da melhor forma possível. E pede para, no final, quando morrer, ser enterrado no rio que serve como fio condutor da história do pai e do filho, assim como esse podcast. A Terceira Margem do Reno, o podcast de literatura em língua alemã e francesa e suas ligações com o Brasil. O rio também consegue contar histórias de um modo bastante único. O rio Reno, por exemplo, que nasce nos Alpes, traz sedimentos dos lugares por onde vai passando. Ele também recebe tudo que os seres humanos jogam em suas águas. O rio guarda, por exemplo, no sedimento dele, o rio, ele vai correndo, ele vai depositando, ele vem lá dos Alpes, ele vai carregando muito material com ele. E esse material, ele vai recebendo material também em toda a bacia, as pessoas vão despejando coisas, ele vai, esgoto, enfim. Esse é o Vinícius Farjala, que dá aula no Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que você já conhece dos episódios anteriores. E ele vai recebendo todo esse material dentro da bacia. Uma parte desse material acumula. Aonde que ele acumula? No sedimento, naquela lama que fica no fundo do rio. E esse material vai acumulando e ele vai literalmente acumulando. Então você vai ter camadas em cima de camadas e cada uma dessas camadas representa um tempo histórico do rio. Então, se você cava fundo num sedimento desse, você vai acabar pegando informações de coisas que aconteceram na bacia do Reno, coisas históricas que aconteceram ali. Então, se você pegar você cava naquele sedimento e pega uns sedimentos mais profundos, você vai ver, por exemplo, a época do início do desenvolvimento industrial, você vai começar a perceber que a vegetação do Reno, do entorno do Reno, as florestas que ocupavam o Reno, elas foram saindo do Reno, elas foram sendo retiradas e começaram a entrar agricultura. Então você imagina que as sementes e o pólen das árvores da floresta que acumulavam nos sedimentos do Reno foram sumindo e foram dando lugar a sementes e pólen, por exemplo, das plantas cultivadas pelas pessoas que estavam no entorno. Então você olhando de cima para baixo, no sedimento, das camadas mais recentes que são mais atuais, até as camadas mais antigas que refletem coisas que aconteceram nessa bacia há muito tempo, você consegue olhar para o rio e entender ele todo de uma maneira histórica, o rio. O rio, então, é um grande contador de histórias. A gente só precisa compreender como ele faz isso. Neste episódio, a gente vai tentar pensar como é que nós contamos histórias. Primeiro, vamos tentar dar uma olhada no cenário brasileiro dos cursos de escrita, que afirmam que é possível ensinar as pessoas a escrever suas próprias histórias. Depois, a gente vai viajar para Istambul, na Turquia, e conhecer um pouquinho da história de um dos maiores nomes da crítica literária da história, o alemão Erich Auerbach, que estudou os grandes romances realistas franceses do século XIX. Em seguida, a gente vai viajar para a conturbada e esfuziante Paris de 1968. Vamos acompanhar o narrador testemunha da francesa Anne Wiazemsky. Ela escreveu um livro sobre o relacionamento amoroso que teve com o cineasta Jean-Luc Godard, que morreu em 2022. E, por fim, vamos olhar para o Japão pelos olhos da poeta e ficcionista alemã Marion Poschmann. Vamos embarcar então nessa viagem que tem sotaque francês, inflexões em alemão e sonoridade brasileira. Juntos partiremos da terceira margem do Reno, rumo ao horizonte sem fim da literatura.
Como contar uma história? Até meados do século XVIII, no mundo ocidental, quem andasse sonhando com a glória literária não precisava quebrar a cabeça pensando nessa pergunta. A maior dificuldade, para começar, era decidir que tipo de história contar. Quer dizer, qual o gênero da narrativa? Uma epopeia, uma tragédia ou uma comédia? Tendo isso definido, a decisão sobre como contar uma história estava resolvida. Cada gênero tinha sua poética, ou seja, princípios fixos, regras que guiam a forma como a história vai ser contada. E essas regras eram aprendidas estudando e copiando os modelos que eram os autores da Antiguidade Clássica. Para a epopeia, por exemplo, os modelos eram, claro, Homero e Virgílio. Primeiro, o novato precisava imitar esses modelos. Ela seguia a forma, a métrica, os temas, o método de disposição das partes da história e os elementos ornamentais. Depois vinha a emulação, isto é, a disputa com os modelos, a tentativa de superá-los, mas sempre dentro das regras do jogo. Não importava quem fosse o autor, nem suas origens ou experiências. Bastava dominar as regras para escrever bem. É uma época marcada, então, pelo universalismo. Isso significa que o escritor se colocava no lugar de um ser humano universal, sem levar em conta os traços individuais e culturais de cada um. Corta para a dita modernidade. Isto é, aquele momento em que todas essas regras, o universalismo, os modelos clássicos e escambau começaram a ir para o brejo. Ou melhor, para a cidade. Um lugar diferente das antigas aldeias, onde todos se conheciam e ficavam mais ou menos no mesmo lugar, do berço ao túmulo. Na cidade moderna, contar uma história já é uma coisa bem diferente. Ela oferece muitas vozes, muitos pontos de vista, muitas personagens e possibilidades narrativas para o jovem escritor, que já não tem mais um roteiro único para contar uma história. Da escolha entre 3 gêneros, o escritor passou a enfrentar infinitos caminhos possíveis. Como aprender a escrever, então? A pergunta se ensina a escrever é equivocada. A pergunta deve ser outra, isso é, se aprende a escrever? A resposta é sim, porque ninguém nasceu escrevendo literatura, não é mesmo? Mas se aprende? Se aprende como? Esse é o Luiz Antônio de Assis Brasil, um escritor que criou um dos cursos de criação literária mais longevos do país em Porto Alegre. Alguns nomes importantes da ficção brasileira contemporânea se formaram com ele, como Michel Laube, o Daniel Galera, o Paulo Scott, a Carol Ben-Simon e a Luísa Geisler. O melhor meio de se aprender a escrever literatura é a leitura. A leitura constante, pertinaz, precoce. Tudo isso conduz a um certo conhecimento prático e potencialmente teórico, que vai conduzir as pessoas pelo caminho da literatura. Mas não só a leitura, também há a escritura. Escrever muito, depois ouvir os outros sobre aquilo que se escrever. E esse ouvir não é ouvir o pai, a mãe, a namorada ou namorado. É simplesmente ouvir alguém que tenha condições de dar uma opinião, um juízo válido, que venha ajudar a pessoa. Nesse sentido, os programas de escrita criativa estão se institucionalizando de maneira célere. Aliás, já estão institucionalizados, principalmente no hemisfério norte. Eles são um belo apoio. Mas por que são um belo apoio? Porque lá vão encontrar pessoas que querem a mesma coisa e que são qualificadas para dar uma opinião sobre aquilo que a gente escreve. Sempre existiram esses meios de aprendizagem. E se pensarmos bem, já na escola
Existe isso, não é verdade? Podem sempre ter existido esses meios coletivos de aprendizagem. Mas a nossa época vive uma verdadeira febre, um fenômeno de escolas e oficinas de escrita criativa pipocando por todos os lados. O Assis Brasil praticamente confessa que o plano dele é dominar o país com professores de escrita criativa. Mas como foi então que a escrita literária se tornou um ofício que poderia ser aprendido? O romance foi se profissionalizando, sobretudo na França e na Inglaterra, ao longo do século XVIII e foi se tornando a forma dominante de como contar histórias no século XIX. Mas ele tem aquela natureza anárquica, já que nunca foi aceito na família dos gêneros clássicos. Não tinha um Virgílio dos romances. Ninguém queria assumir esse filho. Mas ele sempre esteve por aí. Com as revoluções do século XVIII, surgiu um mundo novo, e nele essa forma do romance podia finalmente prosperar. Ao contrário da epopeia, que só podia representar heróis nobres num tom sempre sério, elevado, e ao contrário também da comédia, que retratava os tipos populares, sempre em tom satírico e baixo, o romance não se prendia a essa compartimentalização da realidade. Tudo cabia dentro de um romance: o elevado e o rebaixado, o mais sublime e o mais humilde, a miséria e o esplendor. Era a forma perfeita para uma época que não era mais universalista e idealizante, mas historicista. Ou seja, uma época interessada em representar e estudar a realidade do presente. Não que as primeiras formas do romance no século XVIII, como o picaresco, o sentimental, o romance de viagem e o romance epistolar, não guardassem todos eles elementos fantasiosos e idealizantes. Mas, ao mesmo tempo, elas já trazem a semente da exploração da realidade social do presente. Isso vai desembocar no romance realista do Gustave Flaubert. E a partir dele começa a explosão experimental que vai testar todas as possibilidades da forma romanesca no século XX. Tudo isso é tema de uma das obras mais importantes da crítica literária do século XX, Mimesis, de Erich Auerbach, um ensaio monumental. O subtítulo é A Representação da Realidade na Literatura Ocidental. O Auerbach nasceu numa rica família judia de Berlim. Formado em Direito, ele foi combater na Primeira Guerra Mundial e foi ferido no pé. Mais tarde, estudou línguas românicas. O Auerbach dominava mais de uma dezena de línguas, inclusive o hebreu, o grego e o latim. Ele escreveu um estudo magistral sobre Dante Alighieri, e foi assim que ganhou uma posição na Universidade de Marburg em 1929. E assim ele foi substituto de outro grande filólogo e crítico literário do século XX, o seu mestre Leo Spitzer. Casado e com um filho, o Auerbach passou alguns anos felizes em Marburg. Os judeus tinham sido excluídos do serviço público alemão a partir de 1933, mas ele pôde continuar lecionando porque era veterano de guerra. Mas, em 1935, as leis de Nuremberg obrigaram o Auerbach a partir para o exílio. Seguindo mais uma vez os passos do Leo Spitzer, ele foi dar aula em Istambul, onde passou 11 anos e depois se mudou definitivamente para os Estados Unidos. Ele chegou a ser convidado a vir morar no Brasil para dar aulas na recém-criada Universidade de São Paulo, a USP. Mas decidiu continuar em Istambul e chegou a oferecer a vaga brasileira para um amigo dele chamado Walter Benjamin, numa carta. Imagina só esses dois por aqui. Foi no exílio que ele escreveu essa obra-prima que é Mimesis, entre 1942 e 1945, ou seja, no auge das atrocidades nazistas contra os judeus. A gente conversou com o Marcos Mazzari, que é professor de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo. Ele ganhou a Medalha de Ouro Goethe, que é uma homenagem da Sociedade Goethe a pessoas ligadas à obra do autor do Fausto. É uma das mais importantes condecorações culturais da Alemanha e existe desde 1910. O Marcos comentou com a gente, primeiro, esse contexto da obra do Auerbach, quando ele chega em Istambul e começa a redigir esses textos fundamentais da teoria literária. Em Istambul, ele
antes do Mimesis, quer dizer, ele preparou o caminho para o Mimesis, redigindo em francês um livro destinado, sobretudo, aos estudantes turcos de filologia românica ou de romanística, chamado, então, Introdução aos Estudos Literários. Ele vai desenvolver e aprofundar em Mimesis, que lhe deu, então, notoriedade mundial após a Segunda Guerra Mundial, quando ele recebe convites de várias universidades e acaba por se decidir pelos Estados Unidos para assumir cátedras de romanística. Então, esses são os trabalhos de fôlego do Auerbach na Turquia. Essa apostila, por assim dizer, um compêndio escrito em francês, e Mimesis, um estudo sobre a representação, ou melhor, no original alemão, se diz sobre a literatura representada no Ocidente, sobre a realidade representada na literatura ocidental, ao longo de 3.000 anos, desde Homero e o Antigo Testamento até Virginia Woolf e Marcel Proust e Thomas Mann também, que ele cita no último capítulo de Mimesis, na Montanha Mágica, e também os Buddenbrooks. Mimesis se tornou imediatamente uma referência, inclusive para os grandes autores contemporâneos do Auerbach, como, por exemplo, o Thomas Mann, que escreveu A Montanha Mágica. Gostaria de ressaltar a admiração que o Auerbach tinha por Thomas Mann. E quando saiu o Mimesis, um dos primeiros exemplares foi enviado a Thomas Mann. Thomas Mann leu, gostou muito e se inspirou para escrever também essa narrativa maravilhosa publicada aqui pela Companhia das Letras há 2 anos, que é O Eleito. O Eleito, a história, é uma história incestuosa, né? É considerado o Papa Gregório um Édipo cristão, é o mito de Édipo no cristianismo. E Thomas Mann tem entre as suas obras maravilhosas O Eleito, que foi, em grande parte, inspirado na leitura de Mimesis. Só que Thomas Mann negligenciou a relação e não respondeu para o Auerbach. E alguns meses depois, o Auerbach mandou uma nova carta se apresentando como um dos mais apaixonados e primeiros leitores de Thomas Mann, perguntando se Thomas Mann havia recebido o Mimesis. Aí sim, Thomas Mann respondeu, e numa carta assim, de grande agradecimento e expressando toda a sua admiração pelo Mimesis. Cada capítulo parte de um fragmento de texto, que é analisado em termos estilísticos e situado histórica e culturalmente. O livro mostra uma espécie de conflito entre estilos de representação da realidade. De um lado, um registro que tende para um mundo fechado, universalista, que de vez em quando resvala para o lendário, tipo o mundo dos heróis homéricos. Já o outro registro, que ele chama de historicizante, ou seja, ligado à história, se abre para a representação da realidade cotidiana. Um bom exemplo é Cervantes. Mimesis conta, de certa maneira, a história das disputas entre essas duas tendências artísticas ao longo dos séculos. A análise do Auerbach acaba favorecendo os escritores que parecem se abrir mais para as forças históricas de seu tempo. Nisso, ele não deixa de causar uma certa polêmica. A avaliação que ele faz sobre o Goethe, por exemplo, é influenciada pela pressão do nazismo na Alemanha e foi bastante contestada pelo filósofo George Lukács, que foi outro contemporâneo do Auerbach. Quem conta é o Marcos Mazzari. Veja, até nas entrelinhas, o Auerbach está também muito interessado
no reflexo estético da realidade. Quando ele trata de Goethe, por exemplo, muita coisa ele não diz explicitamente, mas no pano de fundo está a realidade do nacionalsocialismo, da qual ele teve de fugir para não terminar os seus dias num campo de extermínio, em Auschwitz, por exemplo, para onde ele teria sido mandado. Essa realidade está também nas entrelinhas de Mimesis. Quando ele fala de Goethe, por exemplo, muito ao contrário de Georg Lukács, é esse ponto que eu gostaria de ressaltar, porque para Georg Lukács, Goethe foi um nome da máxima importância na luta antifascista. Goethe é o representante máximo do humanismo. O humanismo que, portanto, visceralmente, intrinsecamente, em tudo oposto ao fascismo. Só que na leitura do Auerbach não é assim. Então ele polemiza. Ele diz, por exemplo, que do tempo de Goethe até o presente, examinando a realidade alemã, nós percebemos, diz o Auerbach, sugere, é uma crítica muito dura que ele faz, porque ele tem esse interesse na realidade, na configuração econômica, social, política, cultural da Alemanha. E ele diz que, infelizmente, a democracia não lançou raízes profundas, como na Inglaterra ou como na França, na Alemanha. E, indiretamente, ele sugere que Goethe, em parte, foi culpado disto, uma perspectiva muito oposta à de Georg Lukács e de toda a tradição marxista, e o próprio Marx tinha em Goethe um dos seus, ao lado de Shakespeare e de Sófocles, e Dante também, o seu autor predileto. Então, na leitura do Auerbach, mas isso é um problema, eu acho que Auerbach está profundamente equivocado nessa leitura que ele faz de Goethe, porque, além do mais, em Istambul, ele não estava ao par das mais recentes descobertas filológicas sobre o Fausto, que foram feitas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um crítico do Fausto, que era um profundo conhecedor da história do socialismo, ele percebeu que versos inteiros do Fausto II, do final do Fausto, tinham sido literalmente tomados do socialista Saint-Simon, muito admirado por Marx. Injusto com Goethe ou não, o fato é que para o Auerbach o registro historicizante, que a gente também pode chamar de realista, é mais rico ou mais relevante. Foi na outra margem do Reno que ele encontrou essa riqueza. Pois é, o Auerbach tinha um fascínio pelos grandes autores realistas franceses do século XIX. Segundo o Auerbach, o Stendhal, o Balzac e o Flaubert deram forma ao realismo moderno. E o realismo moderno se caracteriza pelo tratamento sério da realidade cotidiana. Antes, esse tratamento sério era reservado aos heróis da epopeia e da tragédia. Os tipos cotidianos, que vinham das camadas populares e burguesas, só eram retratados na comédia. Na Idade Moderna, as coisas mudam de figura. É no romance que a burguesia e as classes populares começam a ser elaboradas a sério. Ou seja, elas começam a ser consideradas realisticamente. E elas passam, então, a ser problematizadas. Já não são só cômicas, mas cômicas e trágicas. São patéticas, mas também são comoventes. São baixas, mas também são grandiosas. E esses personagens, ao mesmo tempo, surgem imersos em um tempo histórico. Eles são o produto do seu tempo, são atravessados por ele e se movem em um mundo que está sempre em movimento. Nesse ponto, o Auerbach não hesita em exaltar os franceses, ressaltando isso com todas as letras.
A literatura francesa do século XIX está muito à frente das literaturas dos outros países europeus quanto à apreensão da realidade contemporânea. Bom, em resumo, o que o Stendhal, o Balzac e o Flaubert realizam é a invenção do romance moderno. Uma vez estabelecida a forma arquetípica do romance moderno, cujo exemplo mais refinado é Madame Bovary, estava preparado o terreno para os experimentos vanguardistas do século XX. Essa forma explode em Kafka e Thomas Mann, só para citar alguns nomes aqui, além de 1001 experimentos formais com o romance ao longo do século passado. Só que apesar de toda a experimentação formal que marca o século XX, o fato é que o modo de representação da realidade, que foi consagrado e refinado pelos realistas franceses no romance moderno, permaneceu como o modelo da forma romanesca. É esse tipo de romance que a gente tem em mente em qualquer curso de criação literária. E também é esse o formato que inspira a representação da realidade em muitos filmes e séries, inclusive quando as histórias se passam nos mundos inventados da literatura fantástica. O modo tradicional de representação envolve o tal tratamento sério da realidade, que o Auerbach citou a respeito dos franceses. Os personagens são dramaticamente sintomáticos de seu tempo histórico. Claro que o jogo, o lúdico, também se tornaram marcas do romance hoje em dia, mas os preceitos do modelo realista seguem firmes. Lá estão eles, por exemplo, em 2 livros contemporâneos que a gente vai conhecer agora. Um ano depois, Gianni Wiazemski é um livro interessante para trazer para esse podcast. A autora é uma atriz que foi um dos rostos do cinema francês dos anos 60. Ela era filha de um príncipe russo que fugiu da Revolução Russa e foi parar na França, onde se tornou diplomata. Por causa disso, ela nasceu em Berlim, em 1947. A mãe dela, Claire Mauriac, era filha do François Mauriac, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Um ano depois, não é bem um romance. É como se fosse um pedaço de uma autobiografia, uma espécie de segundo volume de memórias, iniciadas com Une année studieuse, ou Um Ano Estudioso, mas pode ser lido de maneira avulsa. O primeiro volume nem saiu no Brasil, aliás. A Annie Wiazemski rememora o conturbado ano de 1968, quando tinha 20 anos, era atriz e namorava o diretor mais badalado do planeta, o Jean-Luc Godard, grande nome da Nouvelle Vague, a bossa nova do cinema francês. O Godard tinha 37 anos e estava na fase mais engajada politicamente da sua vida. Um ano antes, ele tinha dirigido A Chinesa. O filme é centrado num grupo de estudantes maoístas e tem a própria Annie Wiazemski como protagonista. Foi durante as filmagens que a relação entre os dois começou a azedar. O livro é uma crônica do ano que ela passou ao lado do Godard, com quem ela se casou em 1967. Eles frequentavam os debates políticos do movimento estudantil, participavam de manifestações, fugiram da polícia, se encontravam com a nata do cinema mundial, viajaram para Londres para filmar os Rolling Stones, brigaram, fizeram as pazes, brigaram de novo, choraram. Um ano depois, o Jean-Luc e a Annie terminaram o relacionamento, apesar de só terem se divorciado oficialmente em 1979. Acontece que a Annie resolveu narrar essa história segundo as convenções do romance moderno. É uma autobiografia romanceada, isto é, aquele ano de 1968 é recriado ficcionalmente, é reencenado com os recursos da ficção, que superam os recursos da memória. A Wiazemski nos conta tudo. Quem estava em cada ocasião, como é que cada personagem estava se sentindo, o que estavam vestindo, a bagunça do quarto, o cansaço dela e do Godard, se tinha feito sol ou chovido. É uma rememoração total, daquele tipo que a gente gostaria de ser capaz de fazer sobre a nossa própria vida, mas não consegue por causa dessa coisa fugidia que é a memória. Bem ao gosto dos realistas franceses e do Eric Auerbach, os leitores acompanham os personagens absolutamente imersos em seu tempo histórico. E não é qualquer tempo histórico, mas o mítico 1968. Naquele ano, os estudantes de Paris,
e do mundo inteiro, na verdade, se rebelaram contra o ambiente de repressão sexual, política e comportamental e criaram um movimento que marcaria a cultura e a sociedade das décadas seguintes. O leitor tem a sensação de que toda uma época e um sentimento de mundo atravessam a Annie Wiazemsky e o Godard. Foi o romance moderno que inventou essa forma de contar histórias, esse jeito de fazer com que tudo o que está no romance, os personagens, os cenários, os acontecimentos, ecoem o tempo, sejam sintomas do tempo. Vamos ouvir agora um trecho lido pela tradutora do livro, a Júlia Simões. Esse trecho exemplifica bem esse jeito de contar uma história. A cena é um episódio de confronto com a polícia e de furor revolucionário do cineasta Jacques Rivette. Todos para o Teatro Nacional Populaire. Ocupação do teatro, gritou Rivette, se esgueirando para dentro do prédio. Eu estava ao lado dele com meu irmão Pierre e uma amiga, e nós três o seguimos sem hesitar. Ter Rivette como um líder de guerra era excitante, e acompanhá-lo um dever, uma honra. Corremos escada abaixo até a sala de espetáculos. Sem parar um instante sequer, Rivette pulou em cima do palco e se virou triunfante. Então ficou embasbacado como uma criança prestes a cair no choro. Seu exército, no total, era composto por Pierre, nossa amiga, um desconhecido e eu. Esse pequeno trecho vai, em poucas linhas, da embriaguez revolucionária à ressaca espiritual. Quando a narradora fala do grupo, primeiro ela só menciona o irmão Pierre, uma amiga e a si própria. No final, já dentro do teatro, além dos três, ela acrescenta um desconhecido, abre aspas. Seu exército, no total, era composto por Pierre, nossa amiga, um desconhecido e eu, fecha aspas. O mais engraçado é a presença desse desconhecido entre aspas. Aparentemente, ele é a única pessoa avulsa que se contagia pelo furor revolucionário do Jacques Rivette de maneira espontânea, e não por respeito ou honra ao cineasta. Essa passagem marca não só a sagacidade da narradora da Annie Wiazemsky, mas também um outro traço do romance moderno, a presença de uma infinidade de pequenos detalhes. Sem esses pequenos detalhes, é impossível criar uma impressão de realidade. Um traço interessante do romance é o ponto de vista da narradora, que tem 3 camadas. Ela é, ao mesmo tempo, protagonista, testemunha e observadora do que é narrado. Ela é protagonista porque está no centro dos eventos. Ocupa também o lugar da testemunha porque, ainda que participe de tudo, é uma jovem de 20 anos entre os bambambãs do novo cinema francês. Ela não conduz a história, ela se deixa levar pela história. Por fim, ela é também a observadora distanciada, pois está rememorando os eventos muitos anos depois, como Hemingway em Paris é uma festa. A conjunção dessas 3 camadas cria um tom irresistível para a narrativa. Um tom que preserva algo do deslumbramento da testemunha de 20 anos, mas que tem também muito da ironia, uma ironia apaziguada, sem amarguras, da observadora distanciada. A Júlia Simões, que a gente já ouviu lendo um trecho do livro, contou pra gente das suas impressões gerais sobre o livro e sobre a experiência de traduzi-lo. Traduzir 1 ano depois foi uma experiência interessante e tranquila, eu diria. O livro é escrito com espontaneidade, linguagem coloquial, bastante leveza. A dificuldade maior foi encontrar o tom certo em português, né? O texto francês é cheio de digressões e lembranças que despertam outras lembranças, tempos verbais que se misturam, cenas sobrepostas umas às outras. Eu achei bastante diferente também acompanhar, enquanto leitor, algumas das tensões das jornadas de 68 em Paris, sob o olhar ingênuo de uma jovem de 20 anos que não se interessa por questões políticas e sociais. Essa ingenuidade e também uma certa leviandade trazem frescor para a narrativa, mas no geral foi exatamente isso que me incomodou um pouco no livro. Eu senti falta de mais densidade, de mais análise. Mas, para o leitor que curte pequenas histórias e anedotas com celebridades, o livro também é um prato cheio. Truffaut, Deleuze, John Lennon e Paul McCartney, Mick Jagger e Keith Richards, Louis Malle, Bernardo Bertolucci, entre outros, aparecem no livro e tornam a leitura bastante divertida e, por vezes, até picante.
Um ano depois, foi publicado originalmente na França, em 2012. Em 2017, virou o filme Godard Mon Amour, que no Brasil foi traduzido com o título O Formidável, com Stacy Martin no papel de Wiazemski e Louis Garrel como Godard. Nesse mesmo ano, Annie Wiazemski morreu, aos 70 anos. No Brasil, o livro saiu em 2018 pela editora Todavia. Pedimos à tradutora que escolhesse um de seus trechos favoritos do livro para ler para a gente. O filósofo Gilles Deleuze era há muito tempo o melhor amigo de Bambam. Ele morava e dava aulas em Lyon, mas ia com frequência a Paris. Naquela sexta-feira, 10 de maio, pegaria o trem de volta para casa às 11 da noite, depois de um jantar para o qual Jean-Luc e eu tínhamos sido convidados. Nós o víramos algumas vezes, sempre na casa de Rosier e Bambam. Jean-Luc e ele tinham uma relação estranha. Pareciam se observar como dois gatos desconfiados, embora soubéssemos que se admiravam e que um falava bem do outro. Reunidos, porém, o diálogo entre eles era truncado. Para mim, Jean-Luc justificava a reserva em relação a Gilles Deleuze, criticando seu lado abertamente dandy. Este último tinha a singularidade de usar as unhas compridas demais e nunca deixava de lembrar, a quem se surpreendesse com isso, que fazia como Pushkin e que se podia ver nisso uma espécie de homenagem. Jean-Luc não compreendia a relação entre o poeta russo que adorávamos tanto e o que ele comparava a garras repugnantes. Naquela noite, contudo, estavam aplaudindo juntos a abertura em Paris das negociações de paz entre americanos e vietnamitas, bem como os acontecimentos do dia e os que pareciam se anunciar para a noite. A Ilha dos Pinheiros é uma novela da poeta e ficcionista alemã Marion Postman, lançada originalmente em janeiro de 2017. O livro foi indicado para prêmios internacionais importantes e ganhou edição brasileira pela editora Estação Liberdade. A Ilha dos Pinheiros narra uma pequena aventura, um pequeno desvio de Gilbert Sylvester. Gilbert é um acadêmico pouco excepcional que, certa noite, sonha que a mulher o trai. Ele acorda enfurecido e, embora sem fundamento, a raiva não passa ao longo do dia. Numa decisão súbita, o Gilbert compra uma passagem de avião e parte para o Japão, país que ele nunca visitou. O Gilbert é uma figura conhecida, é o acadêmico frustrado. A descrição que a Postman faz dele, resumindo o passado do personagem e traçando seu quadro geral psicológico, quase poderia estar num dicionário de tipos literários, de jovem promissor secretamente arrogante, que vê todos os colegas como filisteus sem comprometimento real com a cultura, o Gilbert se vê na meia-idade numa situação precária. Sem nunca ter conseguido se tornar professor efetivo, ele vive mais ou menos de bicos que os seus antigos colegas, os mesmos que ele nunca respeitou, arranjam para ele. Mas o Gilbert não vive mal. Ele não corre risco de despejo, não está sem ocupação. E, bem ou mal, ele tem dinheiro suficiente para, durante uma crise existencial, comprar do nada uma passagem para o Japão. Essa fuga súbita do Gilbert, no fundo, tem pouco a ver com o sonho sobre a hipotética infidelidade da esposa. É uma fuga, claro, da insuficiência da própria vida. Mas é uma fuga sem plano. Em Tóquio, o Gilbert caminha sem rumo, entra num restaurante, come e vaga por estações de trem. Alguma coisa, então, precisa acontecer. Nos cursos de criação literária, é comum que se diga que depois de ser apresentado o personagem e a sua circunstância existencial, venha então o acontecimento, algum evento excitante que deflagra o conflito da história. De certa maneira, o livro da Marion Postman já abre com um acontecimento, o sonho que provoca a viagem ao Japão. Mas, uma vez no Japão, a história precisa de algum rumo, algum projeto. Ela precisa de outro evento excitante. Então, numa plataforma no metrô, o Gilbert vê um rapaz japonês que parece se preparar para pular nos trilhos. Um suicida. É Yosa. Gilbert intervém. Intervindo, está formada a dupla que vai dar ensejo para o desenvolvimento desse romance. Apesar dos temas envolvendo crise de meia-idade, existencialismo e suicídio, tudo em As Ilhas dos Pinheiros é narrado de forma quase paródica.
O próprio personagem Gilbert não parece levar muito a sério a própria fuga, como não leva muito a sério as intenções suicidas do Iosa, que ele considera extremamente mimado e imaturo, praticamente um tolo. Nas mensagens que ele escreve para a esposa abandonada, o Gilbert faz longas palestras sobre arte, sobre cultura japonesa e sobre as diferenças com o Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, ele parece não estar verdadeiramente engajado com esses temas. É quase como se ele vomitasse as coisas que ele aprendeu por ofício, como se tudo aquilo representasse apenas as suas ilusões perdidas, as aspirações que ele deixou para trás, mas sobre as quais ainda sabe dissertar muito bem porque, afinal de contas, é a profissão dele. É um personagem, então, comicamente histriônico, mas também discretamente melancólico, para não dizer deprimente. Conversamos com o tradutor Marcelo Rondinelli sobre esse aspecto ambíguo da narração da Postman. Esse tom, a construção narrativa dos personagens do romance vão se impondo ao longo da leitura e da tradução e exigem uma atenção constante, principalmente na medida em que o tradutor, como a autora, quer evitar clichês, quer evitar cair na banalização. A Marion Postman cria e trata o personagem Yosa num limite estreito de uma caracterização que poderia se perder na mera ridicularização do japonês. O toque de humor tem a ver com isso. Ele precisou ser dosado por ela e depois, por mim, ser tratado com certos cuidados na tradução. Também porque a maneira como se lida com o humor varia bastante de uma cultura para outra, de uma língua para outra. No caso, alemão e português. Ao longo da obra, você vai percebendo que a autora não deixa de lidar com o modo do alemão de apreender a cultura japonesa, que está muito ligado a uma atração pelo elemento exótico. Felizmente, ela também explorou referenciais daquela cultura que apresentam uma riqueza, que tem sua complexidade. E o meu esforço é para que isso seja percebido também pelo leitor brasileiro, que, por exemplo, especificamente em São Paulo, a cidade da editora, tem muito contato com a cultura japonesa. São Paulo é a cidade com mais japoneses fora do Japão. Mas eu estou certo de que também para o brasileiro o romance vai funcionar bem na sua viagem por psicologias e paisagens instigantes. A certa altura, o livro da Postman lança a mão de um recurso narrativo clássico. Uma forma de contar histórias é repetir simbolicamente uma outra história. Aqui é a história das peregrinações de Basho, o poeta japonês do século XVII, um dos grandes inovadores do haikai. O Gilbert, querendo educar e salvar o Iosa, convence o jovem suicida a fazer os passos da viagem que o Basho empreendeu, uma viagem espiritual, quando o Basho abandona a vida mundana, seus amigos, seus mecenas e sua vida de grande poeta, partindo numa jornada de autoaperfeiçoamento até a baía de Matsushima, com suas ilhotas repletas de pinheiros. O Gilbert e o Iosa partem de uma situação espiritual bem diferente da de Basho. O Iosa decepcionou os pais, não querendo assumir a lojinha da família. Ele decidiu estudar petroquímica, mas está prestes a levar bomba no final do curso. Envergonhado, ele decide se suicidar. Na mochila, ele leva um exemplar de um manual completo para suicidas. O Gilbert, por sua vez, é o acadêmico frustrado. Ambos partem, então, da precariedade, não da abundância e da fama como Basho. Já tem um elemento paródico nesse ponto. A viagem começa pela região metropolitana de Tóquio, na qual o Gilbert descobre que as paisagens do Basho já não existem mais. Na estação de Kita-Senju, eles identificam uma região de suicidas, com grandes prédios sem identidade, amplos traçados de rua, um trânsito sem fim. A referência ao Basho, por contraste, só nos mergulha mais no presente histórico. A certa altura, eles cruzam uma ponte sobre o rio Sumida, que corta Tóquio. A Postman descreve o rio como uma espécie de superfície negra de água perfeitamente lisa, como o piso de granito de um banco. É o local onde o Basho desembarcou com seu companheiro de viagem. O Gilbert, olhando o rio, reflete que aquele é o lugar ideal para as intenções suicidas do Iosa. A água parecia imóvel, tudo que caísse ali desaparecia sem estardalhaço, o rio parecia cobrir todo o ocorrido com sua lisura desinteressada. É uma das belas imagens do livro. O rio desinteressado,
alheio à angústia de Iosa, à ponte moderna, aos prédios da região metropolitana de Tóquio, o rio fluindo sempre, desde muito antes da visita do Gilbert, muito antes de Basho, muito antes do próprio Japão. Apesar da veia cômica e paródica, o livro tem também momentos genuinamente poéticos e reflexivos, e é isso que faz a sua leitura uma coisa preciosa. Essa oscilação entre o enfado acadêmico do protagonista Gilbert, que rende muitas cenas de humor afiado, e os vislumbres de uma percepção do mundo mais pura, menos poluída, mais aberta. Para encerrar o nosso podcast, pedimos ao tradutor para ler um pequeno trecho dessa bela novela da Marion Poshman. Em Nikko, Basho expressara num haikai nada menos que o novo verde das folhas na primavera. Um lugar sagrado, tenras folhas verde claras pelo sol inundadas. Folhagem nova, atravessada pelos raios de sol, toda a localidade do templo lhe sucedera nessa imagem, sendo que de qualquer modo era preciso saber que o nome do conjunto arquitetônico do templo significava que ele irradiava igual ao sol. O haikai de Basho era, portanto, uma alegoria espiritual. Como o sol irradia através da folhagem, a força espiritual do templo irradia através do mundo, através dos homens. Também a poesia alemã tinha comparações do tipo a oferecer nos tempos de Basho. Flor de cerejeira à noite, de Brockes. O brilho claro da lua penetra o branco da flor de cerejeira, assim como a luz de Deus faz com o eu lírico. Em termos de força imagética, era tipicamente japonesa. As pessoas se perguntavam como Brockes haveria tido tais ideias. A Terceira Margem do Reno é um podcast feito em correalização pelas unidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, do Goethe Institut, pela Bibliomaison e o escritório do livro da Embaixada da França no Brasil e pela Associação 451. Eu, Paulo Werneck, sou o responsável pela direção geral. O roteiro desse episódio é assinado por Odorico Leal. Eu, Paula Carvalho, sou responsável pela coordenação do podcast e pelo tratamento do roteiro. A produção ficou a cargo da Ashley Calvo, com apoio da Mariana Shiraiwa. O André Wung fez a edição, a sonorização, a trilha sonora, a finalização e a mixagem desse episódio. A direção de locução é da Thier, que também fez a leitura do trecho do conto A Terceira Margem do Rio. A arte de todos os episódios é feita pelo artista J. Miguel. A distribuição é feita pela Rádio Novelo, com a Juliana Jäger e a Fecris Vasconcelos. E tudo isso foi feito com o apoio imprescindível da redação da 451. As gravações para este episódio foram feitas com o apoio técnico do estúdio Rosa Flamingo. Na ordem foram lidos os seguintes trechos: A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, que faz parte do livro Primeiras Histórias, que saiu pela Editora Global. Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental, de Erich Auerbach, publicado pela editora Perspectiva, com tradução de Jorge Bernard Speber e equipe da Perspectiva. Um ano depois, de Annie Wiazemski, lançado pela editora Todavia e traduzido por Júlia Simões. E As Ilhas dos Pinheiros, de Marion Poshman, que vai ser lançado pela editora Estação Liberdade, com tradução de Marcelo Rondinelli. Até o próximo episódio. Au revoir. E auf Wiedersehen.